Após, então, a ejeção, nós teremos início a uma fase que é chamada, então, de relaxamento isovolumétrico. Relaxamento isovolumétrico, que é também uma fase muito importante do ciclo cardíaco. Por quê? É uma fase, em primeiro lugar, em que todas as válvulas do coração se encontram fechadas também, e as veias pulmonares estão enchendo a aurícula esquerda de sangue, e a veia cava está enchendo a aurícula direita de sangue. Então, nessa fase, as aurículas estão se enchendo de sangue. Qual é o objetivo dessa fase, então? Das aurículas estarem recebendo sangue? Para jogar no ventrículo. Então, o objetivo dessa fase qual é? Aumentar a pressão na aurícula esquerda para abrir a válvula mitral. E aumentar a pressão na aurícula direita para abrir o quê? A válvula tricúspide. Essa seria a ideia do determinismo biológico dessa fase. Então, se abre primeiro a válvula tricúspide, por quê? Primeiro, a pressão para abrir é menor. Segundo, que o nódulo sinusal está mais perto da válvula tricúspide. Depois se abre, então, a válvula mitral. Então, se abre primeiro a válvula tricúspide, depois se abre a válvula mitral. E esse tempo, então, ele tem a ver com a pressão da artéria pulmonar. Essa fase, ela dura geralmente até 90 milissegundos. Se essa fase estiver durando mais que 90 milissegundos, eu posso dizer que existe uma disfunção relacionada ao relaxamento ventricular. É claro, se eu tiver, por exemplo, uma doença arterial coronária, uma hipertensão arterial sistêmica, o ventrículo vai estar mais duro. Então ele já vai ter uma pressão um pouco aumentada. Então, para a pressão da aurícula aumentar e ficar maior, vai levar um pouco mais de tempo. Então, sempre que eu tenho disfunção miocárdica, principalmente relacionada com doença coronária ou com hipertensão arterial, TRIV, que é o tempo de relaxamento isovolumétrico, que pode ser medido em 10 segundos pelo ecocardiograma, ele vai se encontrar aumentado, acima de 90 milissegundos. Então, o TRIV aumenta quando eu tenho uma disfunção miocárdica, principalmente por doença coronária, hipertensão arterial, etc. Por quê? Porque ele vai demorar, porque ele leva 90 milissegundos para abrir a válvula mitral, supondo que a pressão do ventrículo é normal. Se a pressão do ventrículo está aumentada, então ele vai ter que aumentar mais a sua pressão, vai levar mais tempo para superar a pressão ventricular, então vai durar mais do que 90 milissegundos. Agora, um aspecto curioso, que às vezes, para vocês que estão começando, parece paradoxal, é o que acontece com o TRIV na estenose mitral. O que acontece com o TRIV na estenose mitral? Ora, se eu tiver uma estenose mitral, vocês sabem que a pressão do ventrículo esquerdo está diminuída, né? Porque eu tenho uma estenose, o ventrículo recebe menos sangue. E a pressão na aurícula esquerda é uma pressão que se encontra o quê? É uma pressão que se encontra aumentada. Então, a pressão da aurícula esquerda está aumentada. Ora, se a pressão da aurícula esquerda já está aumentada, com pouco sangue que vem das veias pulmonares, vai abrir mais cedo a válvula mitral. Então, na estenose mitral, o TRIV ele faz o quê? Na estenose mitral, o TRIV diminui. E quanto mais diminui o TRIV, mais grave é a estenose mitral. Então, na estenose mitral, vocês viram que o QB1 aumenta e o TRIV faz o quê? O TRIV diminui. Então, se eu fizer uma relação entre QB1 e TRIV, eu vou ter um índice chamado índice de Wells, que é um índice que me dá a gravidade da estenose mitral. Quanto mais positivo esse índice, mais grave a estenose mitral. Quer dizer, quanto maior o QB1 e menor o TRIV, mais grave a estenose mitral. Por quê? Estenose mitral grave, o TRIV diminui. Estenose mitral grave, o QB1 aumenta. Tipo assim, o QB1 deu 0,11 e o TRIV deu 0,06. Então, 11 menos 6 dá 5. Então, é mais 5 o índice de Wells. Então, o índice de Wells, quanto mais positivo ele for na diferença do QB1 com o TRIV, mais grave, portanto, é essa estenose mitral. Esse tempo correspondente ao TRIV é chamado em alguns artigos também de A2O,
ou de B2 estalido. É a mesma coisa. B2 estalido, quer dizer, da segunda agulha ao estalido. O estalido mitral não acontece na abertura da válvula mitral, então B2 estalido. E A2O? A2 é o quê? O fechamento aórtico. E O é um nome que se utiliza para a abertura da válvula mitral. Então A2O, B2E e TRIV é a mesma coisa. Só que eu só posso dizer que TRIV é igual a B2E e A2O na estenose mitral, porque a estenose mitral tem um estalido. Mas em outras condições não. O TRIV é TRIV mesmo, quer dizer, tempo de relaxamento isovolumétrico. Então essa fase é uma fase muito importante do ciclo cardíaco, essa fase chamada tempo de relaxamento isovolumétrico.